texto base de hoje é Marcos, capítulo 10, do versículo 13 ao 16. Jesus abençoa os meninos, e traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Amém? Então nós vemos aqui que as pessoas estavam levando os meninos até Jesus, e os discípulos de Jesus estavam impedindo que esses meninos chegassem até Jesus. Nós vemos no início do texto: mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Qual a lição para as nossas vidas? Muitas vezes as pessoas impedem as crianças de chegar até Jesus. Como as pessoas impedem as crianças de chegar até Jesus? Quando nós, pais, nós não servimos a Deus, não temos o costume, o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias, de meditar na palavra de Deus todos os dias, de passar os ensinamentos de Jesus para os nossos filhos, nós estamos impedindo os nossos filhos de se aproximar de Jesus. Assim como os discípulos aqui, eles estavam repreendendo as pessoas que levavam os meninos, as crianças até Jesus. Quando nós não ensinamos os nossos filhos de viver como Jesus orienta, nós também estamos impedindo os nossos filhos de chegar até Jesus. Então nós estamos sendo como os discípulos aqui. Eles repreendiam as pessoas que levavam as crianças até Jesus. Nós também temos que passar para os nossos filhos todos os ensinamentos de Jesus. Ensinar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus para os nossos filhos, para que eles cresçam já aprendendo como é viver em obediência a Deus. Quando nós não temos uma vida, um hábito de orar junto com os nossos filhos, de praticar o que Jesus nos ensina, nós estamos impedindo nossos filhos de se aproximar de Jesus. E quando nós não ensinamos outras crianças, nós estamos impedindo essas crianças de se aproximarem de Jesus, assim como os discípulos. Então, para nós fazermos o que Jesus orienta, nós temos que ensinar os nossos filhos a viver no caminho certo. Sempre praticar a leitura da palavra de Deus junto com eles, para que eles aprendam o amor de Deus, como é viver em obediência, para que eles cresçam tendo amor por Jesus. Hoje em dia tem muitas crianças que não creem em Deus, crescem sem ter conhecimento de base do que é Deus, porque muitas vezes os seus pais não ensinaram elas no caminho certo, não ensinaram elas sobre elas ter amor por Jesus, amor por Deus, e as crianças crescem afastadas de Jesus. Então esses pais, eles são como os discípulos, impedem as crianças de se aproximar de Jesus, se aproximar da palavra de Deus. Então nós, como pais, nós somos espelhos para os nossos filhos, nós temos que levar eles até Jesus, ensinar eles de como é o amor de Deus, de como é os ensinamentos de Jesus, para que eles cresçam já sabendo, gostando de ler a Bíblia, de orar, que eles já cresçam com isso na mente e no coração deles, para que eles cresçam sabendo o que é fé, o que é o Espírito Santo de Deus, para que eles tenham conhecimento da palavra de Deus, das histórias dos heróis da fé da Bíblia. Então a lição para as nossas vidas é que nós não podemos ser igual aos discípulos que estavam proibindo as pessoas de levar as crianças até Jesus. E nós vemos aqui no versículo 14, Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Jesus ficou indignado com o que eles estavam fazendo. Aí Jesus diz: deixar vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Então Jesus, ele ensina que a gente não pode impedir as crianças de se aproximarem de Deus. Como impedir? Às vezes não ensinando as crianças de crescer sabendo o que Jesus ensina, a criança crescer sabendo do amor de Deus, para crescer já com fé, temendo a Deus por conhecimento da palavra de Deus.
Jesus continuando, ele diz: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Mais uma grande lição para as nossas vidas. Nós temos que ser como criança. As crianças, elas são diferentes porque elas não guardam mágoa. Elas podem até brigar com o amiguinho, mas logo passa um pouco, elas já estão de bem, estão brincando com as crianças, porque elas não guardam rancor, elas são inocentes. As crianças não invejam as coisas do amiguinho. Então as crianças são puras, são inocentes. E nós, para sermos servos de Deus verdadeiro, como Jesus ensina, nós temos que ser como as crianças, não guardar mágoa no coração, não guardar rancor no coração, perdoar sempre. Quando alguém nos ofende, perdoar sempre, não guardar nada de sujeira no nosso coração. E ser inocente como as crianças. Ser pura de coração como as crianças. Porque Jesus fala que dos tais é o reino de Deus. O reino de Deus é das pessoas que for com o coração puro como as crianças. Porque as crianças são inocentes. Eles podem às vezes até se irritar, ficar bravos, mas é na inocência deles. Então nós temos que ser como as crianças. Temos que buscar praticar, porque as crianças, elas não têm desejo de fazer mal para o outro. As crianças são inocentes. E essa inocência que o servo de Deus tem que ser como uma criança. Nós temos o próprio Jesus que nos ensina: de maneira nenhuma entrará no reino de Deus quem não for como uma criança. Então nós temos que buscar a ser humilde como as crianças. Se espelhar nas crianças como eles são, para que nós venhamos a ser como elas, vivendo em obediência a Jesus. Então nós vemos no versículo 16: e tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Então Jesus quer receber as crianças. Jesus quer que a gente leve as crianças até Ele, para que Ele abençoe as crianças, porque as crianças é o futuro da humanidade. Se a gente não ensinar as crianças o amor de Deus, o ensinamento de Jesus, quando eles crescerem, eles vão ser crianças que não conhecem a Deus. Então nós temos que levar hoje as crianças até Deus, para que quando eles crescerem, eles já cresçam firmados na fé, conhecendo a Jesus, amando a Jesus. Porque a criança é o futuro da humanidade. As crianças são o futuro. Então eles têm que crescer conhecendo. E como as crianças vão conhecer Jesus se nós não ensinarmos para eles? Então o nosso dever, a nossa obrigação é ensinar a palavra de Deus, ensinar as crianças a orar, para que eles cresçam firmados na fé, para que eles não venham ser crianças que não acreditam em Deus, para que eles não venham ser crianças que só são guiados pelo mundo, não pela palavra, pelo ensinamento de Jesus. Então é um pequeno texto com grandes lições para as nossas vidas, que nós precisamos sempre levar as crianças até Jesus. Nós não podemos ser como os discípulos, impedindo as crianças de chegar até Jesus. E a outra grande lição é que nós precisamos ser como as crianças, ser humildes de coração, ter coração puro, ser inocente como as crianças, para que nós possamos herdar o reino de Deus. É o próprio Jesus que nos ensina e nos orienta, que nós precisamos ser como as crianças. Nós temos que ter um coração puro, um coração inocente, sem maldade no nosso coração, sempre desejando bem para o próximo. Se alguém está feliz, nós temos que estar felizes com aquela pessoa. Se aquela pessoa está triste, nós temos que alegrar aquela pessoa que se encontra triste. Mas nunca desejar o mal para ninguém. Sempre desejar que Deus os abençoe, para que todas as pessoas possam ser felizes e encontrar o caminho de Deus, para que eles possam ter paz de espírito, paz na alma, que eles possam ser pessoas servos de Deus, e que todos nós possamos juntos, unidos, ser como as crianças. É o ensinamento que nós aprendemos com Jesus hoje. Que nós possamos sempre falar para os nossos filhos do amor de Jesus, do amor de Deus, para que eles cresçam firmados na fé. Obrigada, Senhor Jesus, por essa mensagem de hoje maravilhosa, que nós aprendemos com o Senhor, que nós precisamos ser como as crianças, de coração puro, de coração inocente, Pai amado. Trabalha no nosso coração para que nós nunca viemos a desviar do caminho, do alvo que é o Senhor, Pai amado. Em nome de Jesus, abençoa-nos e livra-nos de toda a cilada do inimigo, que nós possamos estar firmados em Ti, ó Pai amado. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.